Olá! Na conversa de hoje, eu quero fazer uma retrospectiva com vocês a respeito dos últimos 20 anos. Vai ser bem rápido. Em 1999, eu estava com o meu filho caçula recém-nascido e eu conheci uma associação comunitária na minha cidade. Eu não vou citar nomes, porque as pessoas realmente não sabem, né, que eu estou fazendo vídeo a respeito desses temas. Eu conheci uma associação comunitária aqui na minha cidade e fui conhecer essa associação. Nós vivíamos um momento de extrema depressão na cidade, porque é uma cidade de cunho industrial, sapateiro, né, digamos assim, eram fábricas de sapato. E naquela época tinha acontecido mais uma quebradeira na cidade, né? Então, muitos desempregados, muita gente passando necessidade. Eu fui conhecer aquela associação e cheguei num dia chuvoso, como hoje, né? Hoje tá chovendo, por isso que eu tô aqui dentro. Um dia chuvoso e cheguei, era um bairro bastante humilde, bastante pobre. E tinha que descer um barranco de terra, assim, e logo ali adiante, assim, eu vi, era um barraquinho de papelão e plástico, tinha um fogão enorme, daqueles, era uma doação que essa senhora tinha recebido, um fogão grande, daqueles tipo industrial, assim, com 6 bocas, eu acho. E aquilo era a cozinha dessa associação comunitária, e ela, debaixo de chuva, chovia mais dentro do barraquinho do que fora, então eu entrei dentro do lugar de sombrinha aberta. E ela tava ali e tinha uma fila. Eu tenho essa foto até hoje, uma foto emblemática. Uma fila de pessoas de guarda-chuva, né, de sombrinha, com as panelinhas na mão. Essa senhora distribuía uma sopa comunitária, isso em 99. Bom, aquela cena foi assim, um soco no meu estômago, né? Uma pessoa pobre, morando num lugar paupérrimo e se dispondo a fazer sopa comunitária para um monte de gente. Bom, saindo dali, eu decidi que eu iria ajudar aquela associação. Aquilo meio que virou uma bandeira de vida para mim, né? Eu estava atravessando um processo de mudança na minha vida, tinha fechado a minha loja e, enfim, bebezinho. Aí eu pensei, eu preciso de alguma coisa, alguma bandeira para me impulsionar. Eu acho que era um momento delicado que eu passava e aquilo foi assim a bandeira que eu resolvi empunhar. Eu fiquei ajudando, trabalhando voluntariamente nessa associação durante 8 anos. Nós conseguimos, eu e muitos amigos da cidade, conseguimos juntar material de construção. Algumas construtoras da cidade pequenas encaminhavam para a gente materiais que sobravam das construções, sobravam por algum motivo. Ali nós recebemos piso, nós recebemos tijolos, nós recebemos cimento, nós recebemos a fiação para a parte elétrica, enfim, nós recebemos todo o suficiente para que fosse construído um pequeno prédio. E assim nós fizemos um pequeno prédio, porque aquele terreno onde havia o barraquinho era um terreno da própria senhora que havia fundado essa associação. E ali então nós construímos esse prédio e com material doado e com mão de obra dos pedreiros que trabalhavam e que viviam ali em roda, né? Foi um trabalho comunitário muito lindo. Quando nós fizemos a inauguração simbólica dessa associação, as pessoas que doaram foram lá e ficaram realmente deslumbrados, né? De ter conseguido fazer aquilo com material de construção de descarte praticamente e com mão de obra gratuita, né? Bom, foi muito lindo o trabalho daquela associação.
Nós conseguimos depois, eu mandei um projeto para Petrobras, nós conseguimos que esse projeto fosse aprovado. E com esse projeto nós pagamos professores de capoeira, de vôlei, de violão, de canto, de costura, de teatro, enfim, foi um ano inteiro assim de aulas e de aprendizado para aquelas crianças. Eram mais ou menos 100 crianças de várias idades. E eu ministrava aulas de artesanato, também aulas de papel machê. Alguns problemas a gente teve porque aquela comunidade também era controlada por pastores, né, da Assembleia de Deus. E muitos deles diziam que queriam me conhecer, porque eles não estavam entendendo o que estava se passando ali. Algumas crianças não podiam participar das aulinhas de educação física, porque o pastor não deixava. Na minha aula de papel machê, eu resolvi fazer um dinossauro de papel machê com eles desse tamanho assim. Então, nós criamos uma mesa enorme naquela... A construção que foi feita era basicamente uma cozinha enorme e um lugar em separado para essa senhora poder morar, né? Com banheirinho, com tudo separado, porque o terreno era dela. E essa cozinha então servia de aula de sala de palestra, de sala de artesanato, de sala de costura, tudo. E a cozinha para fazer a sopa. Com isso também nós criamos um sistema para buscar a arrecadação de alimentação, porque eu não contei, nesse dia que eu fui conhecer essa associação, ela fazia uma sopa de ossos, porque era só aquilo que ela tinha e as pessoas na fila para pegar a sopa de ossos. Bem, aí nós fizemos uma mesa enorme no dia da aula, foram várias semanas de aula de papel machê, daí aquelas crianças todas, olha, lindo demais, lindo demais. Nesse mesmo período, eu participei de um grupo que foi o pioneiro para a criação do Estatuto e do Conselho de Segurança Alimentar, do CONSEA. Eu participei desse grupo em nome das associações, eu era representante das associações comunitárias, né? Porque era o trabalho que eu estava desenvolvendo, era um trabalho voluntário que eu estava desenvolvendo. Enfim, o que aconteceu? Esse país do final dos anos 90 era um país degradado, um país, as histórias que me contavam nessa associação eram das mais horripilantes e das mais terríveis. Eram mães fazendo mingau de papelão para as crianças, porque o papelão estufa na barriga e dá uma sensação de saciedade. Eram mães lutando com ratazanas dentro de casa, porque elas tinham bebezinhos pequenos e as ratazanas avançavam, inclusive nos gatos e nos cachorros, de tão grandes que eram. Enfim, eram coisas assim que eu chegava em casa, eu chorava demais, eu chegava em casa e me descabelava. E eu acho que eu devo a minha pressão alta àquele período, porque foi um período de muito amor, muita entrega, mas muito sofrimento também. Bom, aí em 2003 houve toda aquela movimentação linda, Fórum Social Mundial, e a eleição do Lula. E aí veio o Fome Zero, e aí veio o país explodindo de crescimento, aí veio emprego, e eu fui vendo aquelas pessoas conseguindo melhorar de vida. Porque eu fiquei lá até 2008, basicamente. Eu fui vendo aquelas pessoas, e aí a associação já não era mais para entregar sopa. Aí nós já tínhamos uma biblioteca, aí nós já tínhamos esse projeto, né, que foi em 2007, esse projeto da Petrobras. Enfim, a associação, ela conseguiu transitar daquela miséria extrema para um ponto assim de preenchimento daquela sociedade. Até que em 2008 eu fui obrigada a sair, eu não fazia parte da diretoria,
o meu papel ali era só de empurrar aquilo para frente. Mas eu me mudei, durante algum tempo ainda eu ia, mesmo morando muito longe, mas enfim, né, custos, eu não tinha mais como bancar isso. E eu me mudei, e a associação ainda foi durante algum tempo, mas com o passar do tempo as crianças também cresceram, porque era uma associação comunitária daquele bairro, e as coisas foram indo. Eu acho que eles se mantiveram durante alguns anos. Depois mudou também a legislação de associações comunitárias e essa associação não conseguiu mais se enquadrar, né, dentro da legislação para poder funcionar direitinho, enfim. Mas foi um período que ficou marcado naquela comunidade. E eu conto isso para vocês porque muitas pessoas me dizem assim: ai, mas tu é socialista? Ai, de iPhone, daí é fácil. Olha, eu sou socialista mesmo. Eu não sou comunista porque eu acho que para ser comunista tu precisa ser marxista, né? Eu não sou marxista, então eu não sou comunista. Eu sou socialista. E eu acho que só quando a gente vive, quando a gente conhece, isso que eu não vivi na pele, né? Eu não vivi na pele aquela situação que eu via que as crianças iam para as aulinhas de artesanato sem comer, sem terem comido nada, porque era sábado de manhã, e sábado de manhã não tem aula, e muitas crianças comem na aula, né? Na escola. E eu via aquelas carinhas empalidecidas, né, quase tonteando. Então nós começamos a também fazer lanche durante as aulas de artesanato. Enfim, eu conto isso para vocês porque nós precisamos entender o porquê que nós levantamos a bandeira socialista. Eu vou continuar aquele meu último vídeo então. Então, em 2008, eu saí da associação comunitária e logo em seguida, por várias razões, a associação se extinguiu, né? Tinha cumprido a sua tarefa para aquele momento, porque o país estava sob a direção do Lula, o país tinha emprego, o país tinha autoestima, o país tinha formação de riqueza, o país tinha divisão de riqueza, o país tinha fome zero, o país teve, enfim, né, as cotas que colocaram várias crianças negras, vários jovens negros com possibilidade de estudar, né, vários jovens entrando na universidade e também muitas coisas positivas em termos como eu disse antes, de autoestima. As pessoas estavam para cima, as pessoas estavam bem. Aí nós tivemos o governo Lula com todas essas conquistas, depois nós tivemos o governo Dilma, que veio também continuar, né, no seu primeiro mandato, veio continuar toda essa melhoria, né, social do país, né? Teve o Minha Casa Minha Vida. Aqui onde eu moro, muitas pessoas que hoje são bolsonaristas adquiriram suas casas no Minha Casa Minha Vida. E a luz, no Luz para Todos, porque eu moro numa região rural. Bem, depois então, em 2015, começou toda aquela coisa do golpe, né, que foi a não aceitação da eleição da reeleição da Dilma. E aí o Brasil começa então a descer uma espiral, entrar numa espiral horrorosa, né? Bem, e agora nós estamos aqui com o miliciano no poder, que pegou esse cavalo andando, né, digamos assim, depois do golpe e tudo mais. Mas eu queria só complementar do porquê nós precisamos ser socialistas. Por quê? Porque eu digo, eu sou socialista, né? Eu sou socialista. Por que nós precisamos ter essa visão social do mundo? Porque nós, socialistas, defendemos um Estado forte para todos. Nós defendemos o SUS,
né? De qualidade para todas as pessoas, com médico para todas as pessoas. Por isso, o programa Mais Médicos, com aqueles médicos cubanos aqui onde eu moro, uma localidade pequenininha, nós ficamos muito tempo sem médico aqui. Aí veio um médico cubano e um outro médico do mesmo projeto, Mais Médicos, mas de um outro país. E logo depois o médico cubano, depois que o miliciano assumiu Cuba, retirou os médicos cubanos porque realmente estavam correndo risco, né? O governo dizendo para todo mundo, fazendo live, dizendo para todo mundo que os médicos cubanos eram terroristas, botando esses bolsonaristas tudo alucinados aí, os médicos cubanos estavam em perigo, realmente estavam. E aí eu acho que foi a coisa mais certa que eles fizeram mesmo, tem que defender os seus médicos. Aí Cuba levou de volta os médicos e nós ficamos a ver navios, né? Bem, existem localidades que até hoje não conseguiram substituir os médicos cubanos, principalmente as mais carentes, as de mais difícil acesso, as que são as comunidades onde os povos indígenas são atendidos. Bem, nós defendemos ensino de qualidade para todos. Nós defendemos comida para todos. Quando eu contei naquele meu outro vídeo sobre a associação comunitária, que eu via pessoas buscando sopa de osso e que as mães me contavam as coisas mais inacreditáveis que elas eram obrigadas a fazer para alimentar os filhos. O que nós defendemos? O que nós defendemos é comida para todos, né? O Lula uma vez disse, eu nunca imaginei que a classe média brasileira fosse ficar com tanto ódio por simplesmente a gente ter dado comida para o pobre, fazer o pobre comer 3 vezes por dia. Esse é o socialismo que nós pregamos, né? Isso que o Lula nem é socialista, ele próprio diz, eu não sou socialista, ele é um sindicalista, né? Um bom estadista. Mas nós, da esquerda, nós precisamos falar com as pessoas a respeito. O que é que nós estamos, como nós estamos lutando, para o que estamos lutando? Nós estamos lutando por um mundo melhor, por um mundo mais humano, por um mundo mais justo, por um mundo mais sem tanta miséria, sabe? Sem tanta miséria. As pessoas precisam ter esperança, né? E ainda eu vejo espíritas num apego capitalista, num apego materialista que dá medo, sabe? Então, o que a gente está lutando, o socialismo que nós estamos... Agora que nós estamos numa pandemia, gente, vocês imaginem se nós não tivéssemos SUS. A gente luta pelo SUS, né? Enquanto esse governo Bolsonaro tentou destruir o SUS. Aí veio a pandemia e eles recuaram, porque eles perceberam que o país ia estar liquidado. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, gente. Está morrendo 2.000 pessoas por dia, 3.000 pessoas por dia, sabe? Porque eles não têm saúde pública. Eles não têm, as pessoas são obrigadas a ter planos de saúde. E quem não tem plano de saúde? Ou pensa que a miséria é um privilégio nosso? Não, a miséria ela é igual em toda parte. Ela existe em toda parte, né? E a gente precisa tentar diminuir essa miséria, tentar diminuir a distância. Nós não podemos ter pessoas ganhando 50 mil reais e gente ganhando 500 pila por mês. Não dá, né? E eu acho que é isso, na verdade é isso, é conversar a respeito das coisas, né? Esses nossos últimos 20 anos, nós pudemos ver direitinho, nós saímos do buraco, saímos do fundo do poço, conseguimos humanizar nossa sociedade, conseguimos adquirir muitas coisas em níveis, vários níveis, né? Em vários níveis. E aí veio todo aquele ódio, veio toda aquela ignorância, veio toda aquela coisa louca,
né? Veio o golpe, veio tudo, veio o dinheiro, né? Quando colocava aquele pato gigante, agora aquele homem tá sendo investigado, mas aquele pato gigante da Fiesp, aquilo tava escrito que ele tinha muito dinheiro, né? Era assim, era o carimbo de uma coisa feita com muito dinheiro, para o mal, para destruir um país. Então, quando vocês pensarem em SUS, em SAMU, gente, não tinha SAMU antes. Os mais jovens nem devem lembrar disso. Não tinha SAMU. A SAMU é do governo Lula, né? É um dos braços do SUS. Então, SUS, SAMU, gente comendo todos os dias, 3 vezes por dia, as crianças todas na escola, escola com qualidade, os jovens podendo fazer universidade, podendo estudar, se quiserem, se não quiserem não precisa, ninguém está obrigando a pessoa a fazer faculdade. Se não quiser, ótimo, mas se quiser, pode, né? As pessoas morando com dignidade, as pessoas podendo comprar sapato para os seus filhos. É isso, gente. Esse é o socialismo de dignidade, né? De dignidade. Que a vida da pessoa não é só trabalhar agora de manhã durante o dia para comer de noite. Não é. Nós não podemos ter uma sociedade dessa forma, né? Nós não podemos ser felizes. Não dá para ser feliz assim. Eu, pelo menos, não consigo. Eu não consigo ser feliz sabendo que tem tanta miséria, que tem tanta desigualdade. Então, eu sou socialista de iPhone, sim, iPhone porque foi a minha filha que me deu o iPhone. Eu sou socialista de iPhone, sim. E o socialista pode ter a marca de telefone que ele puder comprar. Entende? As pessoas precisam abrir um pouco a cabeça, precisam abrir um pouco a mente e poder olhar em volta. A gente está numa pandemia onde quem não tem dinheiro está morto. De alguma forma, está morrendo quem tem dinheiro também. Mas sempre quem não tem dinheiro é mais sacrificado, é mais esmagado. Então, o vídeo de hoje é basicamente isso. É um convite para que vocês analisem em que mundo vocês querem viver, em que mundo vocês querem que seus filhos e seus netos vivam. E em que mundo nós vamos voltar, né? Porque eu sou espírita, eu sou reencarnacionista, né? Então, eu quero voltar para um mundo mais digno, mais decente, né? Então, eu acho que tá na hora da gente falar com um pouco mais de naturalidade e de tranquilidade e menos burrice. Menos burrice, porque de terraplanismo, de negacionismo, de ódio, nós já estamos fartos. Não é isso? É isso. Até a próxima. Fiquem bem, se cuidem quem puder. Tchau.